aviso: pode conter erro de tradução. Capítulo 37. Então, se alguém vier para aquela terra dos deuses, você não o verá de novo. Luffy perguntou, bebendo um suco de uva. Isso mesmo, você não pode entrar nessa área e tenho medo do que acontecerá com seu amigo, disse Connie. Mas que tipo de deus vive naquela área? Perguntou Zenny. Nesse lugar mora o deus Enel, um deus que pode ver todas que pinha, zela por nós e nos protege, disse Connie. Um deus, Enel? Claro. Luffy pensou sarcasticamente. Ele está nos observando agora? Mikita perguntou, olhando em todas as direções. Isso mesmo, e por isso devemos obedecer ao deus Enel para não termos problemas, disse Connie. Então você nunca o viu? Deveria ser normal para eles verem isso, disse Zoro. Claro que não, ninguém pode pisar na terra dos deuses, disse Connie nervosamente. Do lado de Nami, a navegadora estava em frente à ilha dos deuses com um pequeno Jack no ombro. No entanto, ela estava olhando para o local com preocupação. De volta com Luffy e os outros, uma ilha onde você não pode ir. Luffy disse sorrindo. Uma ilha cheia de perigos. Isso parece emocionante, disse Bonchan. Uma nova aventura. Gosto do jeito que soa, disse Jin. Luffy e Miki, não vamos para aquela ilha, vamos? Essa ilha é proibida, disse Yosako. É claro que quando diz proibido significa que não devemos ir, disse Johnny. Não digam isso, idiotas, Nami-san está naquela ilha e Luffy tem que ir buscar sua rainha, disse Sanji irritado. É verdade, deveríamos ir para a ilha dos deuses e seria ótimo ir para um lugar proibido, disse Luffy. Fufufu, parece que nosso marido já gostou da ideia, disse Rob. Bem, eu também acho a ideia ótima e também temos que procurar minha irmã mais nova, disse Nojiko. Eu também não quero ir, parece suspeito, disse Mikita. Bem, azar, porque vamos de qualquer maneira, disse Luffy, sorrindo. Porém, Luffy e os lembrados já sabiam a verdade sobre Enel, já que ele era uma farsa. Mas eu te digo que você não pode ir, porque se for você pode morrer, Connie disse chateada. Por que você diz isso? Zenny perguntou. Porque quando alguém entra naquela área não volta, disse Connie. Entendo, disse Bonchan, pensando um pouco. Você vê o que estou te dizendo, Luffy e Miki. Nami Neki com certeza está bem, Yosako disse. É melhor esperarmos a volta de Nami Neki, disse Johnny. Não, nós vamos para a ilha, gostemos ou não. Luffy disse com um olhar intenso. Por quê? Jin, Yosako e Johnny perguntaram. Bem, é hora de ir, você não acha? Reiju disse. Eu apoio minha irmã, devemos ir, disse Sanji. Mas eu te digo que é perigoso, você não deve irritar o deus Enel, disse Connie. Não se preocupe, iremos imediatamente, disse Luffy saindo de casa. Do lado de Nami, ela cercou a ilha dos deuses ao ouvir vozes entre as árvores e já sabia quem eram. De volta com Luffy e os outros estavam saindo da casa de Connie para ir procurar Nami, porque se algo acontecesse com ela, Luffy não perdoaria ninguém que fizesse algo com sua amada rainha. De volta com Nami, ela estava vasculhando a ilha quando viu o mesmo navio de sua vida passada. Nami começou a vasculhar o navio até encontrar a descagem de voz com a mensagem anterior. Depois de ouvir novamente a gravação onde mencionavam Enel, Nami fez uma cara séria e disse: Enel, você usa esse poder para ferir pessoas inocentes e fazer o que quiser quando deveria ser usado para o bem. Mas não me preocupo, pois minha amada irá arrebatá-lo de você e será usado pela pessoa certa. Além disso, posso aproveitar melhor esse poder e tenho algumas experiências com ele, disse ela com seu sorriso felino. Então, alguns gritos foram ouvidos por entre as árvores. Entendo, parece que eles estão se aproximando, disse Nami, olhando para as árvores. Por favor, me ajude. Alguém disse entre as árvores enquanto era perseguido por uma pessoa com asas nas costas. Enquanto isso, com os outros Mugiwaras, pronto, pessoal. É hora de partir para uma nova aventura e também de resgatar Nami, disse Luffy. Estou com medo, não quero ir, disse Usopp. Não diga isso, Usopp, temos que ir atrás da Nami-san, temos que resgatá-la. Aqui vamos nós, nossa linda rainha pirata, disse Sanji. E por que vamos também? Yosako disse assustado. Não se preocupe, Yosako-san, tudo ficará bem, disse Yamato com um sorriso. Mariane-san, onde você estava? Perdemos você de vista, Robin perguntou a Mariane. Fui explorar e encontrei algumas pinturas, disse Mariane.
Bem, que bom que você encontrou algo que gostou, disse Luffy, tocando a cabeça de Mariane. Mariane apenas sorriu ao ver como Luffy a mimava. Palaia estava verificando a direção do vento com o dedo e não havia boas notícias, embora fosse algo que Luffy já sabia graças a Nami. O vento está na direção oposta, disse Palaia. Isso significa que o barco vai andar mais devagar. Vivi perguntou. Isso mesmo, se o vento estiver contra eles, demorará mais para chegar à ilha, respondeu Palaia. Mas temos que chegar lá agora, não tem outro jeito de chegar lá. Luffy perguntou calmamente. Sim, existe um, mas é muito perigoso, disse Palaia. De volta com Nami. Ela estava assistindo a uma perseguição na Floresta Proibida, vendo um homem com um cachorro gigante seguindo um pirata ou assim parecia. É estranho ver essa perseguição duas vezes, disse Nami, observando tudo de um galho de árvore com o pequeno Jack no ombro também observando tudo com curiosidade. Dentro da floresta, várias pessoas com asas foram vistas perseguindo este pirata. Nossa, saia daqui já que essa é minha presa. Claro que não, essa presa é minha. Claro que não, seu bastardo lento. Eu quero caçar esse bastardo, deixe-me em paz. O homem disse correndo. Porém, ele foi derrubado por uma espécie de mulher ruiva e caiu no chão. Eu já te disse que ele é minha presa, então saia antes que eu fique com raiva. Um ser inferior como você me ameaçando. Bem, acho que não vou embora. Lutar contra insetos como você é divertido. Vejo que eles são tão arrogantes quanto sua tentativa de Deus. Aquele idiota do Enel não consegue nem igualar os saltos do Desama, Nami disse com um sorriso brincalhão. Na dimensão de D.O., você me lisonjeia tanto, doce Nami. D disse com um pouco de pena. De volta com Nami, Nami de repente sentiu uma pessoa aparecer atrás dela apontando uma arma para ela. Sentindo isso com observação Aki, ele se abaixou para evitar o tiro. O tiro foi direto para os caçadores que se esquivaram e a área explodiu com um movimento. Você é o cara que nos atacou quando chegamos. Nami disse olhando para o cara da máscara. Porém, o homem caçado saiu da fumaça. Por favor me ajude, eu só vim pelos tesouros desta ilha, mas não quero mais nenhum tesouro, só quero sair daqui. Nami apenas olhou para ele seriamente. Deixe-me ir com você, por favor. Este navio pertence apenas a um, Nami disse seriamente. Se você não me deixar ir, juro que mato você e fico com o barco. Porém, naquele momento uma luz caiu sobre o homem que estava prestes a atacar Nami. É a Enel, disse o cara da máscara. Seu ataque de punição divina, Nami disse furiosamente. As águas do Mar Branco moveram-se fortemente graças ao ataque de Enel, fazendo com que ele se segurasse com força como o pequeno Jack. Também fez com que o mascarado saísse rapidamente de cena. Graças a Deus, eu teria que agradecer ao Enel por ter assustado aquele cara, mas agora ele poderia tê-lo derrotado facilmente, então não agradeço, Nami disse toda encharcada. Por outro lado, numa ilha chamada Ilha dos Anjos havia alguns caras cumprimentando os cidadãos chamados Boinas Brancas. O que os Boinas Brancas estão fazendo aqui? Perguntou um cidadão. Ouça, fomos informados de que mais de 14 imigrantes ilegais entraram nas Kia Island, disse Mankiri. Muitos cidadãos ficaram um pouco assustados quando ouviram isso. Existem 22 membros e acreditamos que não são pessoas normais, disse Mankiri, mostrando os cartazes. Mas não se preocupe, nós vamos pegar você. Disseram todas as boinas brancas, acenando com seus chifres. De volta com Nami, ela estava ouvindo conversa dos caçadores chamados de arcanjos, embora já soubesse disso. Não acredito que o deus Enel faria isso conosco. Por que nos mandar procurar esses imigrantes se no final ele mesmo os leva? Não sei, ele é sempre assim. Isso não importa. Você ouviu a notícia da velha Amazônia. 22 novos brinquedos entraram para perseguir. Isso parece ótimo para nós 4. Podemos nos divertir muito. Nami ouviu tudo, mas também pensou. Então já somos alvo da Enel e desses 4. Muito bem, isso nos dará um bom motivo para ir atrás dele e conseguir o que queremos. Ela pensou com um sorriso de gato. Então, ela subiu no pequeno barco e navegou em direção ao resto de seus nakamas para retornar com os demais para esta ilha, sabendo que seu amado marido já tinha um plano para salvar todos de Enel. De volta com Luffy e os outros, eles estavam esperando na praia de Los Angeles pelo retorno de Nami ou por Palaia consertar seu mini barco para que pudessem procurá-la. Você acha que pode consertar isso? Luffy perguntou mesmo sabendo a resposta.
Pode ser, mas não posso garantir nada, disse Palaia. Minhas esculturas serão as melhores, disse Usopp. Xixixe, o meu será o melhor, disse Lazy. Claro que não, olhe para o meu, disse Jin. Olha isso, disse Yosaku com um boneco feito de nuvens que o mostrava lutando contra um dragão. Quando eu terminar o meu você vai ver, disse Legione. Porém, Sanji e Nojiko venceram os 4 porque estavam muito relaxados e Nami estava perdida. Parem de brincar já que minha irmã está perdida e meu querido Luffy está preocupado, idiotas. Nojiko gritou com eles com dentes de tubarão. Nojiko-san tem razão, a linda Nami-san está naquela ilha e meu pobre irmão Luffy está sofrendo sem saber como está sua rainha. Gritou Sanji, destruindo as esculturas. Porém, Luffy lembrou o que aconteceria. Quem são eles? Luffy disse, apontando para aqueles que chegaram. Eles são os boinas brancas, o que estão fazendo aqui? Palaia disse confuso. O grupo se aproximou deles e começou a conversar. Saudações, disse Mankiri, erguendo as mãos junto com as outras como chifres. Saudações, Palaia e Konie disseram. E quem são esses? Alvida perguntou. Eles são um grupo estranho de pessoas, disse Yamato. Fufufu, isso é verdade, disse Reiju. Mas eles são engraçados, Mariane disse sorrindo. Que caras engraçados, ah! Lazy disse rindo. Estamos aqui para vocês imigrantes do Mar Azul. Eles têm que apresentar a prova divina se não quiserem morrer, disse Mankiri. Imigrantes ilegais, nós. Luffy disse, sorrindo um pouco. Mas esses jovens são boas pessoas, não creio que sejam imigrantes ilegais, disse Palaia. Claro que sim, isso foi confirmado pela guardiã da porta, Dona Amazona. Além disso, vários mostradores indicavam a entrada deles, disse Mankiri, mostrando algumas fotos. Então é verdade, disse Konie. Ficamos bem nessas fotos, disse Luffy. Você tem razão sobre isso, Luffy, olha como suas garotas ficaram bem. Eu gostaria que você me desse a foto da Mikita Shvayan, Sanji disse com olhos de coração. Ao ouvir essa conversa, o capitão das boinas brancas ficou furioso. Parem de pensar em bobagens, vocês são criminosos, disse Mankiri com raiva. O que? Criminosos? Droga! Nós não somos criminosos. Tashigi disse com raiva. Tecnicamente sim, lembre-se que entramos sem pagar, disse Rob. Mas nos deixaram passar, era uma senhora e ficou claro que ela gostava da gente, disse Vivi. Não mintem, não dê desculpas atrás da Amazona. Mas se assumirem a culpa e cumprirem parte da punição, a dívida será perdoada e eles terão passe turístico, disse Mankiri. E qual é o castigo? Reiju perguntou. Fora isso, não fizemos nada de errado, disse Mariane. É claro que eles fizeram algo errado, mas se pagarem 10 vezes mais, nós os perdoaremos, disse Mankiri. Então cada um de nós deve pagar 10 milhões bestos, Luffy disse, sabendo que quando Nami descobrir ela se tornará o próprio demônio. Isso mesmo, para cada um de vocês deveriam ser 13 bilhões de bestos, disse Mankiri. E quanto seria isso em berries? Yosaku perguntou. Bem, cada berry do Mar Azul vale 10 bilhões, disse Mankiri. Isso significa, Usopp disse, desejando que Nami não chegasse. O que seria mais de 16 mil bilhões, Luffy disse, agora esperando que Nami estivesse com vontade porque se ela viesse e ouvisse a quantia absurda que teria que ser paga, ninguém seria salvo de sua fúria. Estão loucos? Com isso seríamos os mais ricos do mundo, sem contar que nossa líder seria a mulher mais feliz do planeta, Reiju disse com raiva. Mesmo que isso me machuque, o cientista lascivo está certo, disse Zenmi. Bem, se recusarem, serão punidos pelos sumos sacerdotes e pelo deus Enel, disse Mankiri. Porém, todos deixaram passar sem lhe dar importância. Então devemos nos apressar e ir buscar Nami, disse Luffy. Isso mesmo, disse Nojiko, um tanto preocupada. Isso mesmo, além disso, esses caras de boina estão cheios de dinheiro, disse Bonchan, um tanto engraçado. Do lado de Nami ela estava navegando pelo Mar Branco a toda velocidade para retornar com os outros à Ilha dos Deuses. Vamos Jack, devemos chegar lá com Luffy para voltar com os outros para aquela ilha e chutar a bunda de Deus, Nami disse com um sorriso. O macaquinho gritou concordando com Nami e eles seguiram o caminho em direção aos outros. De volta com Luffy e os outros, quando a direção do vento mudar iremos para Nami, então não vamos dizer mais nada, Luffy disse sério. Você quer ir buscar sua rainha ou quer partir em uma aventura? Usopp perguntou, olhando para ele divertido.
Usopp, posso garantir que quando vermos a Nami partiremos em uma aventura. Lembre-se que neste lugar está o que ela precisa para aumentar seu poder e ela partirá em uma aventura para consegui-lo, Luffy disse a ela com um sorriso travesso. Então, o que Kid disse que precisava para o presente é? Usopp perguntou surpreso. Isso mesmo, e com a minha habilidade ele vai conseguir, então iremos para aquela ilha não importa o que aconteça, Luffy disse sorrindo. Bem, com isso Nami-san será alguém poderoso e também nenhum homem poderá tocá-la sem que ela queira exceto Luffy, já que ele é feito de borracha, Sanji disse com um sorriso. Sim, mas agora a bruxa será um perigo com esse poder, porque se ela nos eletrocutou com seu meteorologista deixando-a com raiva, agora a bruxa lançará aqueles raios mortais contra nós como vingança, Zoro disse com raiva. Bem, você merece por ser uma moleca idiota, Sanji disse furiosamente. E você por ser um cozinheiro pervertido de merda, Zoro também respondeu com fúria. Pare com isso, você me dá dor de cabeça, Luffy gritou, massageando as têmporas. Então há mais de vocês. Qual é o seu plano? Por isso sua multa vai aumentar, então é melhor você não se mexer, disse Mankiri. Não se preocupe, senhor, quando minha namorada voltar nós consertaremos isso, disse Luffy. Espero que sim, disse Mankiri, olhando para Luffy. Naquele momento, Usopp rapidamente levou Luffy embora ao ver a situação. Esse veículo está quebrado, então também irá para sua multa, disse Mankiri. Isso é nosso e trouxemos do Mar Azul, disse Luffy, se aproximando. Isso é verdade, senhor, disse Palaia. Mentira, isso não existe no Mar Azul, então deve ser roubado, então não minta, disse Mankiri. Você quer que eu te bata, não é? Luffy disse, um tanto divertido. Eu quero ver isso, disse Mankiri. Oh, você está me ameaçando? Luffy disse, desafiando-o. Não se preocupe, Luffy-kun, você não deveria, Mariane disse na frente dele. Ok, não farei nada que possa nos causar mais problemas mais tarde, disse Luffy, indo embora com Mariane. Maldito garoto, mas essa humilhação não vai ficar assim, pensou Mankiri. Enquanto esperavam o retorno de Nami, os Mugiwaras ficaram fazendo suas próprias coisas. Entendi, Usopp disse, puxando um peixe gigante com a ajuda de Jin, Yosaku e Johnny. Porém, quando ele o tirou, o peixe voou em direção aonde Connie estava, mas antes de cair sobre ela, Luffy apareceu, empurrando o peixe para longe. Gomu Gomu no Jet Pistol, Luffy gritou, acertando o peixe para longe de Connie. Obrigada, Luffy-kun, Connie disse, um pouco corada. Conseguimos tirar o peixe, Jin disse sorrindo. Vou fazer uma refeição 10 estrelas com este peixe, disse Bonchan, girando como uma dançarina. Eles não podem fazer isso, esse peixe é protegido pela fauna do céu, então sua multa vai aumentar, disse Mankiri. Sério, vou dar um soco nele, disse Luffy irritado. Concordo com você, não fizemos nada de errado e isso apenas nos diz que o que fazemos é crime. Isso já está me deixando cansado também, disse Tashigi, irritado ao ver tamanho abuso de poder. Acalmem-se vocês dois, pessoal, Usopp disse. Naquele momento, Robin e Nojiko devolveram calmamente o peixe ao mar. Isso é uma ameaça? Isso vai aumentar a sua multa, disse Mankiri. Eu também estou ficando farto, disse Chopper, irritado. Não só você, ele está apenas dizendo que temos mais crimes, então vamos chutar a bunda deles. Nojiko disse furiosamente. Calma por favor, vamos dormir. Usopp disse. E então todos se deitaram no chão para dormir. Eles fazem muito barulho, isso é mais uma multa, disse Mankiri, um tanto irritado. Ok, estou farto. Vamos lutar. Luffy disse, entrando na segunda marcha. Mas naquele momento, Nami chegou bem na hora. Parece que os meninos têm problemas. Ei, está aqui. Meu amor, tente se acalmar. Gritou Nami. Ok Nami, vou me acalmar. Luffy disse, desativando sua segunda marcha. Graças a Deus Nami, temos que pagar uma multa de 13 mil bilhões e ficaremos bem. Gritou Usopp sem saber que havia aberto a caixa de Pandora. Sério, uma multa de 13 mil bilhões, disse Nami, olhando para baixo. Ela acelerou e acertou o boina branca com o veículo e depois o chutou com Aki com toda a sua fúria e gritou. Não vamos pagar nem essa maldita quantia, idiota. Essa é minha garota, vamos. Luffy disse sorrindo e começando a correr. Siga Luffy, agora. Nami ordenou, correndo atrás dele. Adeus Palaia-san e Connie-san.
Nos veremos mais tarde, disse Luffy, correndo rapidamente. Fim do capítulo 37. Capítulo 38. Os Mugiwaras pararam de correr e os Boinas Brancas estavam ajudando seu líder. Luffy e os outros estavam conversando com Konoha e seu pai. Então, desde que Nami acertou aquele cara, temos uma penalidade de nível 5, disse Konoha. E o que isso tem? Nível 5, 4, 3 ou 2, o que isso tem a ver com isso? Perguntou Mariane, confusa. Bem, se tem muito a ver com isso, essa dor está flutuando acima das nuvens, explicou Konoha. Bem, não parece ruim, seria divertido flutuar acima das nuvens, disse Nojiko. Isso se chama pena de morte, disse Konoha. Pena de morte flutuando acima das nuvens. O que isso tem a ver com a morte? Zeimi perguntou confuso. É verdade, concordo com a Marima, simples nuvens não podem fazer nada conosco, disse Reiju. Eles não entendem, os deixam flutuando nas nuvens sem água nem comida e é a vontade do deus Enel, Konoha disse apavorada. Bem, se isso for verdade, acho que estragamos tudo, disse Luffy, sorrindo engraçado. Então, quando aquele navio caiu do céu, Yosako começou a dizer. O mais provável é que tenham sido condenados à pena de morte, disse Rob. Bem, Luffy está certo, já estamos com problemas, disse Usopp. Pare de ignorar o crime dele. Gritou uma boina branca. Mas foi apenas um pequeno golpe, disse Nami com um sorriso inocente de gato. É verdade, tirando isso o líder deles era muito chato, disse Luffy. Silêncio, você tem um crime de nível 5 e deve pagar pelo que fez. Gritou a boina branca. Mas foi um acidente. Além disso, sou novata no uso desse tipo de veículo. Nami mentiu, sorrindo como uma gatinha. Você deve me perdoar. Isso mesmo, boinas brancas. É melhor ajudarmos o tenente, disse Palaia. É verdade, não era nossa intenção cometer tantos crimes, disse Luffy. Bem, é verdade, devemos ajudar o tenente, disse a boina branca assustada. Você pode cuidar dele na minha casa, basta subir as escadas, disse Palaia. Bem, obrigado pela sua cooperação, disse a boina branca, erguendo alguns chifres atrás da cabeça. Assim os boinas brancas começaram a levar o seu tenente para a casa de Palaia. É melhor vocês ficarem aqui. Nós decidiremos o que fazer com você quando o tenente acordar, disse o boina branca enquanto rastejava com os outros pelo chão até a casa de Palaia. Eles não conseguem andar normalmente ou o quê? Luffy disse, um tanto irritado. Mas eles fazem você rir enquanto rastejam assim, disse Lazy, rindo. Eles parecem muito idiotas para falar a verdade, disse Sanji. Aproveite e saia daqui já que sei que você não é mau, Konoha disse correndo atrás do pai das boinas brancas. Estamos com sérios problemas, o que faremos agora? Usopp disse sério. Bem, quando fui para a Ilha dos Deuses vi gente forte lá, então acho que não tem outra opção né meu amor, Nami disse olhando para Luffy. Vá para a ilha onde não deveríamos ir, certo? Luffy disse, lançando um olhar astuto para sua amada. Não diga isso. Nami, precisamos mesmo voltar para lá, Usopp gritou assustado. Depois do seu treinamento, você ainda é um covarde, Usopp gritou desapontada. Não sou covarde, sou apenas sensato. Usopp gritou, ofendido. Bem, mesmo assim, temos que ir para aquela ilha já que não podemos ficar aqui por causa da Konoha-san e mais importante, naquela ilha tem algo que eu preciso, Nami disse séria. Eu ainda não quero ficar aqui, e se algo acontecer com Palaia-san e Konoha-san? Disse Mariane. É verdade, eles podem ser considerados cúmplices. Precisamos sair daqui, disse Vivi. Bem, é verdade, deveríamos fugir por causa dos problemas, disse Mikita. Será ruim ficar longe da minha irmã Anjo, mas será o melhor, disse Bonchan. Me machucar é deixar Konoha-san, mas é para o bem de ambos, disse Sanji. Porém, quando todos começaram a caminhar em direção ao navio, Luffy olhou para a casa de Palaia com um olhar sério. Meu amor, eu sei que você quer evitar a traição de Konoha e eu também quero evitar, mas tem coisas que não podemos mudar, só podemos nos preparar para isso, disse Nami, abraçando com amor. Eu sei, mas me sinto tão impotente permitindo que nosso amigo seja usado assim. Aquele maldito Enel me enche de raiva, Nami. Disse Luffy com muita fúria. Eu sei como você sente meu amor, mas por causa deles não podemos mudar o que vai acontecer, Nami disse. Você está certo, Nami, disse Luffy. Por outro lado Konoha estava olhando para o horizonte e pensando que seus amigos precisavam fugir para se salvarem.
Porém, ela foi agarrada pela camisa pela mão de Mankiri e Connie ficou um pouco assustada ao ver a mão dele. Eu sei que você está do lado daqueles ilegais, não é? Mankiri disse a ele. Claro que não, disse Connie, um tanto assustada. De volta com Luffy e os outros, eles estavam prestes a partir, embora estivessem determinados a ajudar Connie e Palaia. Bem, é hora de ir, disse Luffy. No entanto, uma voz os fez parar. Seria melhor se parassem com os ilegais, se não querem problemas. Disse Mankiri. Connie, Palaia-san. Luffy gritou, saindo do navio com raiva. O que você está fazendo com Connie-san e Palaia-san? Eles são inocentes. Isso não é verdade. Eles disseram para eles fugirem, disse Mankiri. Esta foi a nossa decisão. Eles são inocentes. Luffy gritou. Bem, não creio que o Deus Enel pense o mesmo, disse Mankiri. Não se preocupe conosco, apenas vá embora. Connie gritou. Se você continuar dizendo isso, também estará condenado a flutuar acima das nuvens, disse Mankiri. Bem, agora estou farto de vocês. Luffy disse, erguendo os punhos. Vocês estão prontos para lutar, pessoal? Já era hora, Zoro disse enquanto saltava do navio. Eu também, ninguém ameaça uma jovem na minha frente. Sanji gritou, também saltando do navio. Eu vou te acompanhar, meu amor. Vamos mostrar a eles o que acontece quando eles mexem com um de nossos amigos, disse Nami saltando do barco. Ainda irei com meu irmão, disse Zenny. Eu também irei, já que eles deixaram o Luffy com o bravo. Reiju disse. Eu também. Preparado para lutar, Usopp, disse Nojiko. Eu também vou lutar, disse Usopp, e os dois apontaram as armas. Eu vou mesmo assim. Você vem, Lazy? Yamato disse saindo do barco. Claro, vou chutar a bunda deles, disse Lazy, saindo do barco. Então, eles estão mortos, gritou Mankiri, levantando a mão. Ao fazer isso, os boinas brancas sacaram seus arcos de suas costas e dispararam flechas em direção aos Mugiwaras, mas foram destruídos por Nojiko e Usopp. Bala escarlate, bala de fogo. Nojiko gritou enquanto atirava uma bola de gude vermelha e destruía muitas flechas. Usopp então destruiu muitos mais com sua própria bala. Bala do caos. Usopp gritou enquanto lançava duas balas verdes e destruía as balas com seu próprio ataque. Vamos, pessoal, Luffy disse enquanto fugia. Espere, não fique com toda a diversão. Jin gritou. Eu também quero lutar. Yosaku também gritou enquanto corria em direção às boinas brancas. Não vou ficar para trás, gritou Johnny. Eu também ajudo, Vivi disse pulando. Eu vou ajudar meu homem, disse Alvida. Então todos saíram em direção às boinas brancas. Porém, os boinas brancas decidiram lançar um caminho de nuvens no céu para se moverem mais rápido. Porém, não lhes daria tempo para lutar, já que os Mugiwaras eram mais fortes. Santoryu, estilo duas espadas, vento cortante. Yosaku gritou enquanto cortava mais de 20 boinas brancas. Nada mal, Yosaku, mas olhe isso, Jin disse, reunindo suas tonfas. Naquele momento, as tonfas de Jin se encheram de luz verde criando raios. Técnica do tufão, corrente elétrica. Jin gritou enquanto lançava a eletricidade de suas tonfas, derrotando mais de 15 boinas brancas. Mas como Jin pode disparar eletricidade de suas tonfas? Usopp perguntou surpreso. Foi um dos meus experimentos bem-sucedidos e do qual me sinto orgulhoso, Reiju disse com orgulho. Gomu Gomu no bazooka. Lazy gritou ao acertar mais de 20 boinas brancas. Ramei ok. Yamato gritou ao acertar 25 boinas brancas com seu ataque. Eles não nos deixaram nenhum. Zenny disse com raiva ao olhar para eles. Xixi, desculpe, foi a emoção, disse Lazy. Eles derrotaram os boinas brancas, disse Connie surpresa. Mas o povo do Mar Azul deveria ser mais fraco aqui, disse Palaia. Ei bruxa, quanto dinheiro nos resta? Zoro perguntou. Bem, para dizer a verdade, ainda temos cerca de 30 bilhões de berries, disse Nami. Obrigado pela informação, mas a colisão não precisava ser incluída, disse Zoro, agarrando a colisão que Nami lhe deu. Temos tanto assim? Vivi perguntou. Bem, é claro, Nami-san sabe como lidar com dinheiro, disse Sanji. Bem, temos muito a agradecer ao Luffy pelo que trouxemos do tesouro da nossa ilha, pelos ataques aos navios e pelas expedições, Nami disse sorrindo. No entanto, Nami foi interrompida por uma voz vinda das árvores.
Mankiri estava um pouco espancado e sangrando, mas ainda estava de pé para poder dizer algo aos Mugivaras. Eles deveriam ter me ouvido quando puderam. Nos atacaram boinas brancas e agora vão pagar por isso. Estávamos em paz, mas o deus Enel e os sumos sacerdotes não vão perdoar vocês e todos vocês vão morrer aqui, disse Mankiri sorrindo. Sumos sacerdotes. Luffy disse enquanto sorria bem, estarei esperando por você. Estávamos esperando por isso, disse Nami com um sorriso felino. Eu sabia que isso iria acontecer, Usopp disse resignado. Sumos sacerdotes. Estamos mortos, Gen, e Osako e Johnny disseram assustados. Isso está ficando interessante, não é, Oni-sama? Zeimi disse com um sorriso macabro. Isso mesmo, apenas tome muito cuidado e não confie em si mesmo, Zoro disse a ele. Espero que eles não mexam com Luffy-kun ou irei atacá-los com tudo o que tenho, disse Reiju. Não se preocupe irmã, Luffy sabe se cuidar, disse Sanji, fumando. Naquele momento, as boinas brancas começaram a acordar e rastejar pelo chão. Por sua vez, os Mugiwaras ainda estavam na ilha pensando no que poderiam fazer. Então, eles vão nos dar o julgamento divino. Bem, para dizer a verdade, um julgamento não parece tão ruim, disse Zenny. Não diga isso idiota, pense no nosso Luffy. Se formos a julgamento eles podem nos deixar flutuando nas nuvens, Reiju gritou para ele. Ela é uma cientista bastante pervertida, é verdade, disse Zenny com raiva. Bem, teremos que ir então. O que você me diz, Luffy-san? Mariane disse olhando para Luffy. Bem, já que estamos aqui e somos criminosos, só temos uma opção, disse Luffy com um sorriso. Encontre uma maneira de sair desta ilha, disse Usopp. Não, o que devemos fazer é ir para a Ilha dos Deuses e viver uma aventura, disse Nami com um sorriso. Uma aventura? Vocês acham que é a melhor opção? Vivi perguntou olhando para Luffy e Nami. Acho que sim, porque se esses padres nos procuram teremos que fazer alguma coisa. E o melhor é que ataquemos primeiro, Luffy disse sério. A melhor opção. Usopp disse um tanto assustado. Bem, teremos que fazer o que nossos capitães mandam. Isso será perigoso, considerando que seremos alvo de todos aqui, disse Jin. Bem, nossa única opção será ir para aquela ilha, não acha? Espere, Luffy. Usopp disse e então se aproximou de Connie. Diga-me que existe uma maneira de voltar ao Mar Azul. Não vamos voltar, temos coisas para fazer aqui. Luffy disse a ele com raiva. Isso mesmo Usopp, não vamos sair daqui sem antes dar um chute na bunda daquele idiota do Enel e conseguir o que preciso. Nami disse, também brava. Você e Luffy são loucos. Por favor Connie-san, diga-nos como chegar em casa, Usopp disse desesperado. Sim, basta chegar ao fim do percurso, ao fim do Mar Branco e com isso descer até o Mar Azul, disse Connie. Mas já dissemos que não iremos embora ainda, temos algo para fazer. Portanto, vá em frente, disse Luffy com força. Isso mesmo, vamos buscá-los. Nami disse animadamente. Não acredito que a bruxa séria está se comportando como Luffy, isso deve ser uma piada de mau gosto. Zoro disse zombeteiro, embora eu goste dessa nova Nami. Então todos começaram a caminhar direto para o navio para poderem partir. Porém, Luffy sabia o que fazer, já que sabia que eles seriam levados para o alto mar. Mas Luffy fez um plano com aqueles lembrados por esta situação. Ei, Senhor Palaia, diga-me que ainda há comida, disse Luffy. Claro, você pode ficar com as sobras, disse Palaia. Que ótimo. Lazy disse de repente e correu em direção à casa. Luffy a seguiu, mas virou a cabeça e fez um sinal para Nami que ela entendeu. Ele então olhou para Sanji e Usopp que entenderam a mensagem. Mas devemos ir agora, Yosako disse assustado. Luffy não se importa com o perigo, disse Mariane, entrando no barco. Ele sabe o que está fazendo. Vou dançar enquanto espero, disse Bonchan ao entrar no barco. Irmã, vá com Luffy já que você pode estar interessada em algo lá, Nami disse à irmã para que ela ficasse com Luffy. Tem razão, eu quero ficar com ele e pode haver peças que eu possa usar para minhas invenções com Usopp e Reiju. Nojiko disse saindo do navio. Instrumentos para invenções. Também irei acompanhar meu querido Luffy-kun e pegar esses instrumentos, disse Reiju, saindo do navio. Sanji foi até Zoro e sussurrou. Certifique-se de que as garotas de Mikita-chan e Luffy fiquem seguras. Marimo, não se preocupe, cozinheiro pervertido, eu vou protegê-los, respondeu Zoro. Bem, vou com minha irmã comprar comida nova.
Sanji disse em voz alta e depois de acenar com a cabeça para Nami ele pulou do navio. Yamato, vá com eles. Eles vão precisar de você, disse Nami a Yamato. Ok, Nami, Yamato disse e pulou do navio. Eu também vou, Usopp disse e correu atrás de Yamato. Tenha sorte, Nami disse preocupada. Espero que tudo corra de acordo com planos de Luffy, disse Robin. Eu também espero, Nami disse a ele. Bem, agora teremos que esperar até que Luffy volte, disse Alvida. Komi foi falar com eles, embora não soubesse que estava sendo vigiada por Mankiri. Existe uma maneira rápida de viajar com segurança através de uma nuvem especial, Komi disse a eles. Sério, onde exatamente está aquela nuvem? Nami perguntou enquanto agia para que ele não soubesse que eles já sabiam da traição. Bem, é fácil, posso levá-los até aquela nuvem e ajudá-los a navegar pelo Mar Branco e voltar ao Mar Azul, disse Komi. Bem, aí estaria a solução, disse Tashigi. No entanto, Komi parecia um pouco suada e nervosa. Nami e Robin já sabiam o motivo disso e estavam preparadas. Enquanto isso, Luffy estava na casa de Palaga comendo sobras e já sabia que a traição seria dada por Komi, embora também soubesse um motivo pelo qual ela faria isso. Isso é bom, disse Lazy enquanto comia. Não coma tudo Lazy-chan, devemos guardar um pouco para levar para o navio, disse Sanji. Xixi, desculpe, disse Lazy com um sorriso. Essas peças são ótimas para invenções, Reiju disse entusiasmado. Isso é verdade, disse Nojiko, pegando pedaços. Eles devem saber quais peças escolher, disse Palaga. Claro, eu sou o grande cientista dos Mugiwaras, o grande Reiju disse orgulhoso. Isso é verdade e estou orgulhoso de mim mesmo como cientista, disse Luffy, beijando-a. Obrigado querido, sim, mas não seria sem a ajuda do capitão Usopp disse com orgulho. Ei, eu sou o capitão. Luffy disse a ele, batendo na cabeça dele. E além disso, minha irmã não precisa da sua ajuda para ser cientista. Sanji gritou, chutando na cara. Desculpe, não farei isso de novo, disse Usopp. Enquanto isso com Komi e os outros ela estava se despedindo dos outros com um sorriso. Nami estava sorrindo, mas quando viu Robin seu sorriso desapareceu. A armadilha está prestes a começar, disse Robin. Sim, mas devemos deixar passar para que possamos chegar facilmente à Ilha dos Deuses, disse Nami. Será o melhor para seguir em frente, pois se não deixarmos isso acontecer teremos que seguir um caminho mais longo, disse Robin. Você está certo, disse Nami, olhando na direção de Komi. Komi estava voltando para sua casa, porém seu rosto estava um pouco triste. Chegando no topo de sua casa, ele viu Luffy e os outros se preparando para sair. Que decoração linda, disse Komi. Obrigado, esse é o toque que dou nas minhas refeições, disse Sanji. Porém, naquele momento Nojiko começou a ver o navio e deu um pequeno grito ao ver que um navio estava sendo carregado por uma criatura sob a água. O que há de errado Nojiko, por que você está gritando? Luffy perguntou calmamente. Eles estão avançando, não estão pegando. Nojiko disse furiosamente. É verdade, Reiju disse enquanto também observava. Nojiko correu em direção ao navio enquanto dizia. Eu vou derrubar essa coisa. Ela disse apontando para o navio mas foi parada por Luffy. Você pode danificar a nave Nojiko, tome cuidado, ele disse calmamente. Isso é verdade, Usopp disse a ele. No entanto, Luffy se virou para olhar para Komi e ela apenas desviou o olhar. Enquanto isso, no navio havia outra situação. O que está nos arrastando? Mikita perguntou assustada. Não sei, mas temos que parar com isso, disse Tashigi. Naquele momento, um caranguejo saiu debaixo d'água, levando o barco embora. Esse maldito caranguejo está nos levando. Teremos que derrotá-lo, disse Yosako. É verdade, disse Zenmi. Eu também ajudo, disse Vivi. Eu também, disse Mariane. Ninguém me leva, eu aceito, disse Bonchan. Vivi cobriu o braço com Aki. Quando você aprendeu Aki, Vivi? Ei, Luffy me ensinou desde que recuperei minhas memórias e tenho recebido aulas de outras pessoas. Bom, agora é a hora, disse Vivi. Naquele momento, ela pulou direto no caranguejo, quebrando sua casca e o caranguejo parou. Naquele momento, Zenmi cobriu suas espadas com Aki e saltou em direção ao caranguejo. Nesse momento Zenmi cortou o caranguejo e o navio parou. Isso foi por pouco, disse Alvida.
Eu não pude lutar, disse Marianne, irritada. Pelo menos estamos seguros, disse Johnny, suspirando um pouco. Porém, eles começaram a se mover novamente porque outro caranguejo gigante apareceu do nada e começou a puxar o barco direto para a Ilha dos Deuses. Mesmo que derrotemos essas coisas, continuaremos avançando, disse Zoro calmamente. É verdade, Robin também disse calmamente, teremos que esperar Luffy e os outros em nosso destino. Bem, é a única opção, Nami também disse calmamente. Isso significa apenas que o que aconteceu é que alguém nos traiu para nos levar ao julgamento divino, disse Robin. Quem foi quem nos traiu? Bonchan perguntou. Bem, quem você acha? Obviamente foi a pessoa que conhecemos e ele se comportou gentilmente, disse Robin. Com Nami. Zeimi disse com raiva. Sim, mas eu sei que ele fez isso por um motivo justificado, disse Nami seriamente. Por outro lado, Luffy observou o navio partir. Para onde essa coisa vai? Luffy perguntou sério. Sinto muito, ele está indo para a Terra dos Sacrifícios. Eles serão dados como oferendas, disse Palaia. Que tipo de oferendas? Yamato perguntou. Mas por que eles fazem isso? Maldito Enel. Luffy disse furiosamente. Como vocês são criminosos, além de serem sacrificados, eles também fazem um teste, disse Palaia. Eu entendo, mas se o teste começou significa que alguém nos traiu e deu nossa localização, disse Luffy, olhando para Konoha pelo canto do olho. Ao ouvir isso, Konoha começou a suar. Se você tivesse um mapa poderia começar a procurá-los, pois o teste é para você. Eles só precisam de um mapa para iniciar o teste, disse Palaia. Neste momento, Luffy pegou um mapa e com olhos sérios disse. Diga-me onde eles estão e iremos buscá-los. Isso mesmo, vamos buscar nossos amigos, disse Sanji. Vou buscar minha irmã e os outros, disse Nojiko. Não posso deixar a Marema tirar toda a diversão e não vou deixar minha nova família, disse Reiju. Eu também vou buscar meus nakamas, disse Yamato. Vou chutar a bunda daquele Enel, disse Lazy. Eu os apoio, Usopp disse sorrindo. Eles devem cruzar todo o interior da ilha para chegar onde fica a zona de sacrifício para que possam salvar seus amigos ou também cercar a ilha. A escolha é sua e fora este mapa vai te ajudar muito pouco, já que atualmente a ilha está dividida por canais de pequenos rios de nuvens que não te deixam desembarcar, Palaia informou. Então, não importa para onde miramos, quando chegarmos será igual, certo? Reiju disse. Isso mesmo, e você também deve derrotar 4 sacerdotes. Este teste é complicado, Palaia disse. Derrota 4. Isso será fácil, Luffy disse sério, se eu tiver que dar minha vida não importa, chegarei onde estão meus nakamas, os 6 sorriram ao perceber o que tinha que fazer. Fim do capítulo 38. Capítulo 39. Depois de uma conversa com Palaia e ele explicando tudo sobre o julgamento divino, Luffy e seus nakamas estavam a caminho da ilha superior para encontrar seus amigos, especialmente Luffy e os lembrados. Eles sabiam que precisavam chegar à ilha superior para lutar contra Enel e derrotá-lo, libertando a ilha do céu de seu controle. Ei Luffy, Usopp, Sanji, Lazy, Nojiko, Reiju estão indo muito rápido, gritou Yamato. Por que você acha, Yamato? Minha irmãzinha Nami está em perigo como as outras, precisamos nos apressar, Nojiko disse séria. Também estou preocupado com Mikita-chan, mas precisamos de um plano, disse Sanji. O plano é entrar e começar a bater em quem ficar no nosso caminho. Só existem 4 sacerdotes e um deus, nós conseguimos, disse Nojiko com raiva. Eu apoio ela, temos que arrasar. Lazy gritou entusiasmado. Mas como chegaremos à ilha superior? Reiju perguntou. Só precisamos de um navio e pronto, disse Luffy, sorrindo um pouco. Bem, o que o Luffy diz é verdade, se tivéssemos um navio poderíamos ir atrás deles, Usopp disse. É verdade, precisamos encontrar um navio, disse Sanji. Porém, atrás dos Mugiwaras Konoha apareceu com um sorriso, embora Luffy, Usopp e Sanji ao ouvirem voz de Konoha só fizeram uma expressão triste ao vê-la. Embora soubessem que ela estava fazendo isso para evitar a morte e proteger o pai, os 3 não podiam vê-la já que o rosto de Konoha com aquele sorriso falso os deixava tristes. Vim ajudar vocês, disse Konoha. Obrigado pela ajuda, Konoha-san, Sanji disse a ela de maneira normal. Sim, quero ajudá-los a conseguir um barco e ir para a ilha superior, disse Konoha. Luffy apenas sorriu um pouco enquanto observava Konoha.
Bem, obrigado, então acima de tudo obrigado por ir conosco, já que você pode até morrer se seu Deus te descobrir. Você é uma boa amiga Connie-san, disse Luffy. Connie apenas sorriu um pouco e começou a caminhar ao lado deles. Bem, quanto mais rápido formos para aquele barco, mais rápido iremos para os outros. Então derrotaremos os sumos sacerdotes e aquele cara da Enel, disse Nojiko com entusiasmo. Porém, enquanto Luffy e os outros caminhavam entusiasmados, enquanto buscavam seus nakamas, os boinas brancas continuaram a observar o grupo de Luffy. Então eles estão indo de barco, não acredito que estão indo para a Ilha dos Deuses. Pois bem, o melhor é que enfrentem o seu destino, pois desde que entraram como ilegais estão condenados. Além disso, graças a Connie eles chegarão às terras altas para começarem o teste, disse Mankiri sorrindo. Por sua vez, Palaia estava em casa chorando porque sabia que sua filha estava fazendo isso pelo bem de ambos. Para onde estamos indo exatamente? Luffy perguntou. Bem, eu disse a eles que iria conseguir um barco para eles e é por isso que vamos descer a rua principal para chegar ao porto, disse Connie. Entendo, disse Luffy, olhando para uma placa feita de nuvens. Por sua vez, os boinas brancas ainda os observavam. Aqueles meninos seguem Connie sem hesitar e sabem que estão indo para o local dos sacrifícios. Não acredite, eles vêm do Mar Azul e todos que vêm de lá se acham muito fortes, mas na verdade são covardes, disse Mankiri. Uau, espero chegar naquele barco logo, disse Luffy, sorrindo um pouco. Vejamos, Connie está nos ajudando mesmo sabendo o que pode acontecer com ela. Isso é muito suspeito. Nojiko pensou. Ela pensa que pode nos enganar, mas não é, pois o fato de nossos nakamas terem sido levados embora quando ela partiu sugere que ela nos traiu. Sinto muito, mas você não pode enganar minha inteligência, Connie. Reiju pensou. Temos que apressar Luffy, pense na Nami-san, na Robin-chan e na pequena Mariane além de suas outras garotas. Estou pensando na linda Mikita-chan e não consigo ficar calmo, disse Sanji. Eu os vejo muito relaxados, eles sabem que estão indo para um lugar onde podem morrer. Disse Connie. A morte faz parte da vida, mas vamos mais pelos nossos nakamas, disse Luffy. Alguns segundos depois já haviam chegado à parte comercial da ilha. Uau, isso é ótimo, as lojas estão flutuando, disse Lazy. Eu ficaria impressionado se não fosse pelo fato de que os outros estão em perigo, disse Nojiko, um tanto irritado. Não se preocupe, Nojiko, chegaremos até Nami, Luffy disse a ela, abraçando-a e dando-lhe um beijo. Luffy está certo, Nojiko, vamos seguir em frente, disse Usopp. Porém, quanto mais avançavam, mais as pessoas os evitavam e apenas sussurravam entre si. Eles são os criminosos. Não os veja, o Deus Enel pode nos punir. Ninguém fala com eles, parece que eles sabem que somos culpados, disse Reiju. Sim, acho que sim, mas o bom é que temos caminho livre para andar, disse Luffy. E aqui eu queria conversar com as garotas anjos, disse Sanji com tristeza. Luffy, Nojiko e Reiju olharam para ele com raiva. Ok, vou me concentrar em salvar nossos nakamas, disse Sanji resignadamente. Sanji, você tem que esperar mais um pouco, você tem que esperar por Pudding e Viola, lembre-se do nosso acordo, Luffy disse furiosamente. Você está certo, irmão, devo ser forte e esperar por Pudding-san e Viola-chan, disse Sanji com determinação. Parece que eles simplesmente vão embora e ficam com medo, disse Yamato, observando. Mas de nós ou do deus deles? Nojiko perguntou, olhando em volta. Porém, embora continuassem avançando, Mankiri continuou a observá-los. Uau, eles vendem coisas interessantes aqui, disse Luffy, vendo uma planta, mas sabendo que eram criminosos, decidiu continuar andando. Por sua vez, os outros continuaram caminhando com determinação através dos seus nakamas. Luffy, Usopp e Sanji continuaram andando até pegarem uma corda que os levou até uma tenda nas nuvens. Olha gente, é a loja de descagem que encontrei na minha outra vida, disse Luffy olhando para a loja. Uau, há muitos mostradores úteis neste lugar que eu poderia usar para invenções, Usopp disse olhando em volta. Olha, existem mostradores úteis para cozinhar, gostaria de poder usá-los na minha cozinha, disse Sanji com olhos maravilhados. Sim, talvez Miri possa ser mais rápido com isso, disse Luffy com um sorriso. É verdade, quando chegarmos ao Franky vamos trazer-lhe alguns diaos para que ele possa melhorar o Miri, Usopp disse entusiasmado. Sim, mas agora temos que voltar para as meninas, disse Luffy descendo da loja.
Os dois o seguiram e foram em direção aos outros. Gente, realmente temos que nos apressar. Aí poderemos ver lojas e tudo mais, Reiju disse com raiva. Sinto muito, Reiju, Luffy disse tristemente. Não, meu amado Luffy-kun, eu não estava dizendo isso para você, eu estava dizendo isso para aqueles dois idiotas. Reiju disse docemente para Luffy. Ei, também não é para você exagerar, irmã. Sanji disse irritado. Não se preocupe, Reiju, eles vão ficar bem. Zoro e os outros são fortes, Luffy disse sorrindo. Me dói confiar no Marimo para cuidar de Mikita-chan e dos outros, Sanji disse irritado. Eu também não confio na Marima, disse Reiju. Eu também não, se não estiver com minha irmã me preocupo, disse Nojiko. Assim os Mugiwaras caminharam até encontrarem uma estátua. O que é isso? Lazy disse olhando para uma estátua. É uma obra de arte, acho que sim, disse Yamato. Talvez seja algo religioso para eles, então não mexa nisso, não queremos mais problemas, disse Reiju. Este é Vars, ele é alguém que todos admiramos aqui, explicou Konoe. Entendo, mas como você pode admirar coisas tão estranhas? Disse Luffy. Konoe apenas sorriu. Pode ser muito difícil para você entender já que você é do Mar Azul, Konoe disse sorrindo. Sim, você tem razão nisso, Luffy disse sorrindo. Ok, vamos continuar andando, Konoe disse andando. Tudo bem, vamos seguir você, Konoe-chan, disse Sanji, seguindo-a normalmente. Ok, vamos lá, disse Reiju. Bem, quanto mais rápido formos, mais rápido chegaremos lá, disse Nojiko. Isso é verdade, Usopp disse andando atrás de Konoe e dos outros. No entanto, houve mais sussurros enquanto Konoe os conduzia para uma armadilha para a morte. Parece que Konoe está conseguindo, disse uma pessoa. Muito em breve estaremos a salvo da fúria do deus Enel, disse outra pessoa assustada. E é claro que Mankiri ainda os observava e apenas sorria enquanto observava os Mugiwaras. Uau, esse lugar é legal, é uma pena termos que ir embora, disse Luffy, olhando para os navios. Estes não parecem nada ruins, eu gosto deles, disse Nojiko, olhando para cada navio. É verdade, quanto mais rápido tivermos nosso navio poderemos partir, disse Reiju. Vamos, siga-me, nenhum desses barcos é seu, disse Konoe. Depois de mais alguns passos, Luffy e os outros encontraram seu navio. Este era um navio do tipo Corvo. Este é o seu barco, disse Konoe. Este navio é nosso. Nojiko pensou, um tanto desapontada. Este barquinho não duraria uma semana no nosso mar. Que porcaria. Reiju pensou, olhando para o barco com desconfiança. Bem, vai servir, não acha? Luffy disse olhando para seus nakamas. Claro, Luffy, este navio vai nos servir bem, disse Usopp. Exatamente, Luffy, este é um presente dado por uma linda senhora, então você tem que olhar pelo lado positivo, Sanji disse sorrindo. Vocês verão que é um tanto simples, mas vocês vão carregá-lo confortavelmente e tem 2 mostradores para que vocês possam andar com calma, Konoe disse a eles. Luffy sussurrou para Usopp e Sanji. Ok pessoal, é hora de mudar o jogo para Konoe e Enel. Tudo bem Luffy, vamos lá, Usopp sussurrou. Ok, mas tente não machucar Konoe-san emocionalmente, Luffy, Sanji sussurrou preocupado. Não se preocupe, Luffy sussurrou. Bem, vamos lá, disse Lazy com entusiasmo. Não, disseram Luffy, Usopp e Sanji, sorrindo. Como você não pôde? Nojiko perguntou, olhando para os 3. Os 3 disseram com uma cara cômica. Não queremos mais ir, o quê? Konoe disse assustada. Mankiri os observava de um barco escondido e também estava um pouco assustado. Estamos apenas brincando, Luffy disse sorrindo. Naquele momento Nojiko, Yamato e Reiju caíram comicamente. Não conte piadas assim, querido, Reiju disse. Isso mesmo Luffy, eu e Nami escolhemos você como nosso namorado. Tente se preocupar mais conosco. Nojiko disse irritada. Luffy, não faça piadas assim. Yamato disse. Desculpe. Então Konoe, diga-nos para onde ir, Luffy disse calmamente. É claro, disse Konoe, caminhando para mostrar-lhes a Via Láctea para que pudessem ir para as terras superiores. Eles só precisam seguir esse caminho para chegar às terras superiores, disse ela, apontando para um caminho. Por sua vez, as pessoas ao redor do grupo de Luffy estavam assistindo o 8. Parece que os do Mar Azul vão morrer muito em breve, disse uma pessoa assustada. Mas antes de irmos Konoe-san, por que você está tremendo?
Sanji perguntou sério. Por sua vez, os cidadãos estavam assustados. Se estes criminosos concretizassem os seus planos, seriam aniquilados. Não conte para ele, Konie. Seria o seu fim, disse Mankiri. Você acha? Konie disse nervosamente. Irmãozinho, é óbvio que ele está aí porque não quer que nada aconteça conosco. Reiju disse ao irmão. Você deveria se preocupar com você mesma. Olha como a cidade acabou, Usopp disse, olhando para ela sério. Ou há algo que você não quer nos contar? Nojiko perguntou com a arma na mão. Se você estava com tanto medo, por que veio conosco? Luffy perguntou sério. Bem, eu não estou realmente com medo, só estou, Konie disse tremendo. Nojiko e Reiju começaram a olhar em volta, vendo como a maioria dos cidadãos estava assustada. Konie, há algo que você não está nos contando. Luffy disse sério. Não diga nada a ele, Konie, não faça isso. Mankiri pensou com raiva. Bem, na verdade é engraçado, não é? Estou te guiando, estou te dando um barco para ir até a Terra Alta e estou te guiando com um sorriso, não acha? Konie disse com um sorriso falso. Ao redor deles, os cidadãos ficaram assustados e afastaram-se um pouco. Não conte mais nada a eles, bobo. Mankiri gritou com raiva. Quem disse isso? Yamato perguntou, olhando em volta. Ele está nos seguindo há algum tempo, aquela boina branca, pensou Nojiko. Então ele nos seguiu, mas por que ele gritou para não nos contar muito? Reiju pensou. Konie estava tremendo e se lembrando de algo que disse ao pai. Flashback, por que eu tenho que fazer isso? Eles são diferentes dos que vieram para cá, irão sozinhos para as terras altas, não há necessidade de eu ir, disse Konie ao pai. Eu sei que você não quer, mas mesmo que não pareça, os do Mar Azul sempre chegam como fanfarrões e depois recuavam e desistem dos sonhos, então leve-os até o fim. Palaia disse. Sim, disse Konie categoricamente. Sinto muito por fazer você fazer isso, Konie, mas tenho que servir o país, Palaia disse chorando, e eu também tenho que servir ao deus Enel, sinto muito. Fim do flashback. Por sua vez, Konie também estava ajoelhada no chão chorando. Sinto muito, eu só queria, Konie disse. Esse idiota vai se entregar. Disseram várias pessoas. Consegui, chamei a criatura para pegar o barco dele, disse Konie chorando. A criatura que levou nossos nakamas? Reiju perguntou. Então a culpa é sua. Nojiko gritou com raiva, mas foi interrompida por Luffy, meu amor, mas ela, Luffy apenas balançou a cabeça. Isso é tudo culpa minha. Konie disse chorando, eu menti para os nakamas dela que havia outro jeito de descer até o Mar Azul. Eu disse isso para que eles levantassem âncora e os levassem embora. Mas por quê? Reiju perguntou. Já que estão confirmados como criminosos, devo guiá-los às terras altas para sua morte, explicou Konie. Não se arrependa, esse é o seu dever. Disse Mankiri. Eu tive que fazer isso, senão o deus Enel nos mataria, disse Konie chorando. Ela mente para você. Gritou um cidadão. Eles devem matar aquele mentiroso. Se isso é verdade, você não deveria se desculpar. Se esse era seu dever, a culpa não é sua, Luffy disse com raiva. Mas por que? Reiju perguntou. Neste momento, Sanji disse olhando para o céu. O que você acha de Usopp perguntou. Diga-nos isso agora. Perguntou Nojiko. O que eles dizem? Konie disse. Por que você está nos contando isso agora? Você está arriscando sua vida. Luffy disse com raiva. Todos corram. Gritaram os cidadãos, começando a correr. Naquele momento, acima de Luffy e dos outros, uma luz apareceu enquanto um raio se formava. O que é isso? Lazy disse olhando para a luz como se estivesse hipnotizado. Mas o que é isso? Reiju perguntou. É julgamento divino. Konie disse assustada. Temos que tirar o Luffy, essa coisa vai para Konie. Nojiko gritou. Vocês vão embora. Luffy gritou. De jeito nenhum, Luffy-kun, eu não vou embora sem, Reiju começou a dizer, mas Sanji a pegou no ombro e saiu correndo com ela. Me solta, Sanji, eu não quero. Perca Luffy-kun. Ela gritou para ele, tentando se libertar. Não se preocupe, irmã, Luffy vai conseguir sair dessa vivo. Você não confia no homem que ama, Sanji disse a ele sério. Reiju olhou para ele com uma expressão complicada e então disse. Tudo bem, vou confiar nele. Sanji sorriu e saiu do local com Nojiko e Usopp seguindo. Yamato também se afastou após colocar Lazy em seu ombro, que ficou no lugar olhando para o céu como um idiota.
Enquanto isso, Luffy ficou parado no mesmo lugar com o chapéu cobrindo os olhos. Então, ele cobriu os braços com Aki, observando o relâmpago. O que você vai fazer, Luffy? Connie perguntou, olhando para ele preocupada. Luffy, você não está pensando em fazer, Sanji gritou surpreso. Bem então. Pensou Luffy sorrindo. Nesse momento, o feixe quis desviar em direção a Connie, que foi jogada por Luffy em direção a Sanji para salvá-la, mas Luffy parou o feixe pegando com as duas mãos. Naquele momento, o corpo de Luffy se encheu de eletricidade, fazendo com que as meninas gritassem o nome de Luffy preocupadas, mas graças à borracha isso não afetou. Você não vai machucar este lugar. Luffy gritou, desviando o feixe e fazendo cair em outro lugar. Alguns minutos se passaram enquanto Sanji, Usopp, Nojiko, Reiju, Yamato e Lazy procuravam por Luffy. Irmão, onde você está? Sanji gritou, olhando em volta. Aquele garoto se sacrificou por você, por que isso aconteceu? Reiju disse chorando. Isso foi devido ao julgamento do deus Enel, sua amiga morreu por você, ou melhor, por ela, disse um cidadão apontando para Connie. Porém, uma figura que surgiu do nada agarrou Connie, que estava assustada, e Luffy estava em cima do pássaro com um cavaleiro conhecido. Pelo que vejo você é muito forte, garoto, Gankaio disse. Obrigado por não me deixar cair, disse Luffy, voltando ao chão. Luffy-kun. Reiju gritou, pulando em seus braços. Não faça isso de novo, pensei que tinha perdido você. Não se preocupe, Reiju, estou bem, disse Luffy, acariciando seus cabelos. Prometa-me que nunca vai me abandonar. Reiju implorou entre lágrimas. Luffy sorriu e disse. Te prometo. Obrigado, querido. Mas como você sobreviveu a isso? Reiju perguntou confuso. Tente encontrar a resposta na ciência, irmã, Sanji disse a ela. Reiju analisou seu conhecimento científico em sua cabeça e depois de um tempo percebeu isso. Claro que a borracha é um isolante elétrico e o Luffy é feito de borracha. Nossa, que alívio, espere um minuto. Reiju disse olhando para o irmão, quer dizer que você sabia disso o tempo todo? Bem, sim. Sanji disse com medo. Naquele momento, Reiju começou a chutá-lo sem piedade enquanto dizia. Você já teria me contado antes, irmãozinho infeliz. Você não sabe o que sofri pensando que havia perdido a razão de viver, infeliz. Perdoe-me, irmã, por favor, implorou Sanji enquanto sofria com a surra de sua irmã. Luffy e os outros assistiram a cena com pena do pobre cozinheiro. Ei, senhor, onde você vai com Connie? Perguntou Nojiko. É meu dever protegê-la, não vou abandonar Connie, é meu dever como cavaleiro celestial. Mas eles já viram o poder de Enel, então ele perguntou, o que farão? Eles vão embora. Ganfal disse olhando para eles. Claro que não, iremos pelos nossos nakamas, isso é óbvio. Não vou deixar nada acontecer com eles. Luffy disse com olhos determinados. Gun caiu ao ver seus olhos e pensou ter visto o homem de 100 anos escondido lá dentro e sorriu. Bem, espero que você tenha sorte, disse Ganfal, começando a sair em seu Pegasus. Luffy apenas sorriu um pouco enquanto os observava partir. Porque ele me ajudou e também a eles. Connie perguntou. Porque eles podem mudar a situação em que estamos, Ganfal respondeu. O que aconteceu com eles? Perguntou Connie. Eles aceitaram o destino deles, então é melhor que você os deixe com o destino deles, Gankaio disse. Espero que eles estejam bem, disse Connie, ainda preocupada. Ganfal apenas pensou, isso tem que mudar. O que Enel acredita que são as vidas humanas. Do seu lado os Mugiwaras já estavam a caminho da ilha superior. É hora de ir, Luffy disse sorrindo. Sim, vamos buscar Mikita-chan e suas meninas, irmão, Sanji disse entusiasmado. Quero ver quem são esses padres, disse Nojiko com entusiasmo. Eu quero uma boa luta, disse Yamato. Eu também. Lazy disse entusiasmado. Quero falar com os outros Konami, disse Reiju. Eu também quero chegar lá com ela, Luffy disse com um sorriso. Agora vamos pegar nossos nakamas. Uns minutos depois, teria sido uma boa ideia deixar Connie com aquele cavalheiro. Por ter nos contado a verdade, ela poderá ser punida com a morte, disse Yamato, preocupado com seu novo amigo. Não se preocupe, o cavaleiro é confiável, disse Luffy. Eu também confio naquele senhor e sei que Connie-san estará segura com ele, disse Sanji. É verdade, ela deveria ficar com aquele cavaleiro para não se machucar, disse Usopp.
É verdade, Luffy disse um tanto sério. Embora eu desejasse que essa coisa fosse mais rápida, disse Nojiko com raiva. É verdade, isso é muito lento, disse Luffy. Eu gostaria que ele se movesse mais rápido, quero chegar até Mikita-chan, disse Sanji irritado. É óbvio, isso é um barco e pesa mais, por isso os mostradores não conseguem nos fazer andar mais rápido, Reiju explicou em modo científico. Porém, em menos de alguns minutos chegaram à entrada de uma floresta. Uau, como essa floresta é grande, disse Lazy com entusiasmo. É verdade, não aparece no mapa, disse Nojiko. Parece, só que a floresta é maior do que aparece no mapa, disse Usopp. Floresta ou não, vamos entrar. Sanji disse olhando para frente. Então chegaram à entrada da floresta. Bem, ainda podemos voltar. O que eles dizem? Usopp disse olhando para Luffy. Luffy olhou para ele com uma cara de vá em frente que ele entendeu imediatamente. Ok, continue. Usopp disse resignado. Ao entrar eles puderam ver muitos navios destruídos. A entrada estava cheia de estátuas e havia muitas tochas ao redor. Este lugar assustaria um covarde, disse Usopp. Como você? Sanji perguntou brincando. Cale a boca. Usopp gritou para ele. Este lugar é legal, eu percebo agora, disse Luffy. Claro que é legal e não assustador, só temos que continuar aqui e chegaremos lá com os outros, disse Nojiko. Você não vê os navios destruídos ao nosso redor? Usopp perguntou calmamente. Não. Disseram Luffy, Sanji, Nojiko, Reiju, Yamato e Lazy. Porém, algumas armadilhas apareceram do nada e começaram a atacar a nave de Luffy. Então ativamos as armadilhas na entrada, disse Sanji, lembrando que eles tiveram que passar antes. Sim, é verdade, disse Luffy. Nojiko disparou explosivos quebrando os machados. Gomu Gomu no Jet Gatling. Luffy gritou, quebrando os pêndulos. Muito bem, não queremos perder tempo com isso, Reiju disse, usando um de seus dispositivos para disparar do local em direção ao céu. Como no sol. Pensaram Luffy, Usopp, Sanji e Yamato. Vamos sair daqui. Lazy gritou, sorrindo. Naquele momento, eles escaparam do local dos pêndulos, mas agora apareceram flechas atacando o barco. Agora flechas. Disse Luffy, dando centenas de socos para evitar os ataques. Luffy então usou suas rajadas de haki para poder voar para longe. Assim o grupo de Luffy deixou o lugar das flechas, mas mais armadilhas os aguardavam. Porém, os outros Mugiwaras já estavam no local do sacrifício. Acho que estamos em uma situação de sacrifício, disse Vivi. Nós vamos morrer. Yosaku disse chorando. Claro que não vamos morrer. Zoro disse com raiva. Claro que não, só temos que sair daqui, disse Alvida. É verdade, temos a beleza do nosso lado, por isso não vamos morrer, disse Bonchan, girando como uma dançarina. É verdade que não vamos morrer, exceto Luffy vindo atrás de nós. Mariane disse confiante. É verdade, só temos que esperar pelo papai. Chopper disse com confiança. Fim do capítulo 39. Capítulo 40. Os Mugiwaras estavam no altar do sacrifício pensando em uma forma de partir. Porém, no escritório do capitão houve uma conversa interessante. Você acha que podemos derrotar Enel facilmente desta vez? Navigator Sam perguntou Robin. Nami, que estava sentada no assento de capitão de Luffy, suspirou e disse. Se for sincero, duvido. O que sua enciclopédia diz sobre a fruta Enel? Robin pegou o livro e leu. O Goro Goro no Mi, fruta relâmpago, usuário. Enel, localização. Santuário dos deuses na Ilha do Céu, habilidades. Elemento relâmpago, tipo. Logia, vantagens. Intangibilidade e velocidade extrema, fraquezas. Borracha e haki. Isso é o que diz sobre seus frutos. Bem, temos-o aqui do nosso lado para lutar contra ele e o Luffy sendo feito de borracha é o nosso trunfo. Porém, mesmo com haki não conseguiremos vencê-lo graças à sua velocidade, pois com ela junto com sua observação haki ele consegue desviar de nossos golpes de haki. Lembre-se que a luz é a coisa mais rápida que existe e nós verificamos isso por um certo almirante, explicou Nami. É verdade, Kizaru, o usuário da Pika Pika no Mi, o fruto da luz. Isso significa que Enel e Kizaru seriam os mais rápidos do mundo por causa de seus frutos, Robin disse entendendo. Isso mesmo, então a melhor coisa que podemos fazer quando ele aparecer é lutar com inteligência até que Luffy o confronte, disse Nami com uma voz séria.
E o que vamos fazer em relação ao jogo? Perguntou Rob. Tenho um plano para o final do jogo e preciso que você faça o que vou mandar. Mas agora vamos com os outros explorar a ilha, Nami disse se levantando. Tudo bem, disse Rob. Ambos saíram da sala especial e conheceram os outros. Os Mugiwaras estavam se perguntando como tirar o navio do altar e Vivi estava se perguntando por que Connie havia feito isso com eles. Bem, pessoal, estamos em um altar de sacrifício, então eles virão nos matar, disse Nami. Temos medo, não queremos ser sacrificados. Jin, Yosako e Johnny gritaram. Não sejam covardes, lembrem-se do seu treinamento. Zoro gritou para eles. Isso mesmo, eles não vão nos matar tão facilmente. Disse Zenmi. Porém, naquele momento, um peixe gigante emergiu do Mar Branco. O que é isso? Tashigi perguntou assustado. Mas, felizmente para Miri e os outros, Bonchan saiu na frente de todos, chutando os peixes para longe do barco. O que foi isso? Jin perguntou. Isso é um peixe e estou com fome, disse Zoro, atirando-se com suas 3 espadas. Zoro-kun, não vá. Tashigi gritou preocupada. Não se preocupe, meu irmão vai ficar bem, disse Zenmi. Enquanto isso, sob o Mar Branco, Zoro enfrentou o peixe gigante. Ok, peixe idiota, posso ver você graças ao Observation Hack. Zoro pensou com um sorriso maligno. Naquele momento, Zoro se esquivou do primeiro ataque do peixe e resistiu aos demais ataques. Ele fez isso para melhorar na água. De volta com Luffy e os outros eles continuaram escapando de algumas armadilhas. O que é aquilo? Reiju perguntou, chutando uma lâmina que vinha em direção a eles rapidamente. Eles não param. Gritou Laizi, destruindo mais daquelas coisas. Quantas mais dessas malditas armadilhas estão faltando? Yamato gritou com raiva. Não se preocupe, sairemos daqui muito em breve, Usopp disse calmamente e evitando as armadilhas. Isso já está me deixando doente. Nojiko gritou apontando para as árvores. Você vai usar isso, Nojiko-san? Usopp perguntou, observando. Olha só, Usopp-san. Nojiko disse, apontando para as árvores. Nojiko tinha 3 bolinhas de gude nos dedos, uma das bolinhas era preta, a outra era verde e a última era vermelha. Vamos minha querida Nojiko, atire. Luffy gritou, sorrindo. Nojiko atirou nas 3 bolinhas de gude e naquele momento as 3 se juntaram e depois quando se juntaram se dividiram em forma de um, finalmente. Luffy disse sorrindo. Você é tão legal, Nojiko-san. Sanji disse com olhos sinceros. Você vê que sua esposa é ótima. Nojiko disse abraçando e beijando o namorado com carinho. Que sorte Gomu. Sanji disse com inveja. Mas agora não podemos voltar por esse caminho, disse Reiju. Mas não íamos voltar, temos que pegar nossos nakamas, disse Luffy. É verdade, irmã, Sanji disse olhando para ela. No entanto, do Mar Branco surgiu uma sanguessuga gigante. O que é isso? Pode ser comido. Laizi gritou com baba na boca. É meu. Yamato disse batendo forte na sanguessuga com seu martelo. Uau, se isso nos atacasse, nos deixaria sem sangue, disse Reiju. Isso é verdade irmã, mas o que fazemos agora? É verdade, mas você não acha divertido, Laizi disse sorrindo. Só um pouco, Sanji disse sorrindo. Claro que não, Laizi, enquanto você se diverte eu estou me preocupando com a Nami e o resto das garotas. Gritou Luffy com raiva. Não se preocupe, irmão, vamos chegar até eles, Sanji o acalmou. De volta com Nami e os outros Zoro-kun ainda está lá embaixo, isso está me preocupando. Tashigi disse. Não se preocupe cunhada, confie no meu irmão, disse Zenmi a ela. É verdade, afinal ele é alguém do nível do meu namorado, disse Nami. Nesse momento Zoro saiu montado no peixe gigante. Zoro-kun está domesticando o peixe, que viril, Tashigi disse surpreso. 4 Isso é divertido. Disse Zoro, voltando para baixo da água. Veja, eu te disse, disse Zenmi. Sério, com Roronoa, entendo porque ele venceu MR1, Bonchan disse, girando como uma dançarina. Agora que você está com essas roupas pretas, te vejo estranho, disse Mikita, sorrindo. Nem me lembre, não consegui comprar maquiagem, disse Bonchan com raiva. Pare de reclamar. Zoro gritou subindo as escadas. Zoro Aniki, você ganhou? Yosako perguntou. Claro que ele caiu com um só soco, disse Zoro, apontando para o peixe jogado pelo mar.
Luffy iria bater nele sem tocá-lo, disse Nami. Cale a boca, bruxa. Zoro gritou. Isso foi impressionante, Zoro-kun, disse Tashigi. Zoro sorriu e Zenmi disse. Mas são vários e poderíamos ir embora, mas temos que esperar pelo Luffy e pelos outros. Acho que só temos que esperar, disse Jin. Mas se isso é uma tentativa para nos matar, por que estamos aqui esperando a nossa morte? Perguntou Alvida. Se ele é um deus, deveria vir, certo? Provavelmente ele é arrogante, acreditando ser um deus, Nami disse estalando os nós dos dedos. Por sua vez, Zoro estava trocando de camisa porque a sua estava molhada enquanto Tashigi ficava olhando para seu corpo. Vou explorar, disse Zoro, olhando para os outros. Vou te acompanhar, irmão, com certeza você vai se perder, disse Zenmi, já mudado. Nós vamos com vocês, Zoro Aniki, Zenmi Aniki, Johnny disse. Não acho que seja uma boa ideia, vamos apenas investigar, não será uma missão muito perigosa, disse Zoro sério. Eu também irei, já que quero explorar um pouco. Venha Jatkiei, vamos explorar juntos, Nami disse com uma roupa mais aventureira. O macaquinho subiu no ombro de Nami e enrolou o rabo no pescoço dela alegremente. Mas Luffy virá em breve, disse Nikita. Já sabemos e quando ele chegar diga a ele que o veremos em breve, Nami disse, a menos que você esqueça porque está beijando ele, vá embora e pare de me incomodar. Vivi gritou, corando. Robin apenas riu da cena e olhou ao redor para ver se conseguia encontrar alguma história perdida. E por que você está indo para a floresta? Nikita perguntou. Muito simples, vou procurar Enel e seus sacerdotes, disse Zoro. Eu também, disse Nami. Você não acha que seria melhor esperar pelos outros? Jin perguntou. Mas Roronoa está louco, gatinho, eles querem nos matar, disse Bonchan, se eles o desafiarem, a maldição de um deus pode cair sobre nós. Nami sorriu ironicamente, já que foi isso que ela disse a Luffy em sua vida passada. Mas é divertido e se o Luffy estivesse aqui faríamos isso. Além disso, não acho que esse Enel seja um deus então ficaremos bem, Nami disse com um sorriso de marca de ela está certa e eu só acredito em um deus que gosto bastante, disse Zoro, acariciando o Jetsuga. É verdade, nosso único deus é melhor que aquela cópia barata, disse Nami, segurando seu cajado com alegria. Na dimensão de Deo pessoal, sinto muito por vocês, Deo disse corando. De volta aos Mugiwara Zoro-san e Nami-san estão certos sobre isso, disse Mariane. Eles são ótimos. Chopper disse sorrindo. Então estamos indo embora, Zoro disse andando. Quando Zoro, Nami e Zenmi saíram, Rob leu as runas na parede enquanto escrevia. Enquanto isso com Luffy e os outros eles continuaram seu caminho até o altar sacrificial. Estou seriamente entediado, disse Lazy. Eu também, mas o que vai acontecer? Disse Luffy. Você está entediado? Quase não sobrevivemos àquelas armadilhas, disse Usopp. Ele me perguntou como são aqueles padres que estão esperando por nós, disse Yamato. Eu também me perguntei isso, disse Reiju. Eu também espero que eles sejam fortes, disse Nojiko. Não sei se fico feliz por estar cercado de pessoas corajosas ou com medo, Usopp disse com um suspiro. Não se preocupe, Usopp-san, conhecemos aqui alguns Rokushiki, então ficaremos bem, disse Nojiko com um sorriso. Esse é o Usopp em breve irei treinar você para melhorar o Rokushiki, disse Luffy. Embora eu não goste de usar as habilidades desses agentes do governo, devo admitir que elas são necessárias para sobreviver, disse Sanji. Fico pensando em como Luffy desviou o ataque de Enel, disse Reiju. Sim, aquele cara da Enel é forte, mas não muito forte, disse Yamato. No momento ele está nos observando já que tem um pouco de observação, aqui. Luffy pensou. Quão forte esse Enel pode ser e como ele vai saber o que estamos fazendo no momento, disse Nojiko sorrindo um pouco. Bem, para falar a verdade, isso não importa, só temos que continuar e pronto, disse Luffy. É verdade, não vamos deixar aquele idiota do Enel nos pegar, Reiju disse gritando de excitação. No entanto, outra sanguessuga do mar apareceu. Mais problemas, Sanji disse sorrindo. De volta com os outros Mugiwaras bom, vou usar esse cipó para sair daqui, disse Zoro, sorrindo um pouco. Eu irei com você também, disse Rob. Bem, está tudo bem, parceiro, Nami disse sorrindo. Bom, vamos ver, estou em um lugar que pode ser minha primeira aventura com o Luffy, então seria uma boa ideia ir explorar.
Acho que vou também, disse Vivi, saindo do barco. Karui queria descer também, mas Vivi o impediu dizendo: sinto muito, Karui, mas quero que você fique aqui com os outros. Karui assentiu e voltou para o navio. Então Alvida disse: nesse caso eu também irei, já que não quero ficar sem fazer nada, e desço do barco com os outros. E nós? Jin perguntou. Mariane também vem, você fica, Nami disse em tom sério. Isso mesmo, eles devem cuidar do navio, disse Zoro sério. Mas por quê? Também queremos explorar, disse Jin. Mas não podemos deixar o Miri sozinho e você é forte, disse Zenmi. Claro que estamos, Johnny disse sorrindo. Tudo bem, vamos ficar, disse Yosako. Eles não percebem que estão sendo manipulados? Mikita murmurou. Eu também não quero soar e tocar naquela selva suja, disse Bonchan. Bom, eu também vou, disse Mariane, pegando uma mochila e guardando algumas coisas. Naquele momento, os 7 estavam no mastro com Cipó que o pequeno Jack desamarrou de uma árvore. Obrigado, pequeno guerreiro. Bem, vamos lá, Zoro disse, lançando-se com um grito muito particular. Oh, oh! Zoro gritou como um bom macaco. Ele realmente teve que gritar de novo. Nami perguntou angustiada. Fufufu, mas acho que ele não é o único, disse Robin, apontando para Zenmi. Bem, é a minha vez, disse Zenmi e lançou um grito semelhante a Aya. Zenmi gritou, imitando seu irmão. Eu não posso acreditar que ele fez isso, disse Nami, incrédula. Mas parece divertido. Venha Jatkie, iremos juntos. O macaco segurou o braço de Nami e os dois foram até a margem. Bem, minha vez, disse Robin, lançando-se com muita calma. Minha vez, disse Vivi e chegou à costa sem problemas. Bem, eu irei primeiro e depois você me segue, minha garota, disse Alvida e então balançou e alcançou a costa. Bem, aqui vou eu, disse Mariane, também pulando. Assim, os 7 já estavam na margem do outro lado. Ok, vamos lá pessoal. Nami disse sorrindo. Não façam nada estúpido, disse Zoro ao vê-los. Essas árvores são grandes, espero não encontrar pessoas indesejáveis. Alvida pensou. Então o grupo de Nami saiu para investigar um pouco da ilha superior, enquanto os demais permaneceram no barco. Bem, então, o que fazemos agora? Chopper perguntou. Vou praticar minha dança, disse Bonchan. Eu também quero aprender, Johnny disse sorrindo. Também quero aprender a lutar com as pernas, disse Yosako. Bem, vamos, meus novos alunos, disse Bonchan caminhando para o convés com Yosako e Johnny. Vou preparar mais remédios, disse Chopper. Vou preparar algumas sobremesas, disse Mikita. Vou preparar um relatório para Smoker-san, disse Tashiji. Vou dormir um pouco, disse Jin. Então os outros já tinham algo para fazer no navio enquanto esperavam pelos companheiros. De volta com Luffy e os outros, você acha que se cozinharmos vai ficar uma delícia? Perguntou Laise babando. Acho que não, além disso não poderíamos cozinhar no barco, disse Luffy. Meu irmão está certo, não poderíamos, disse Sanji. Que pena, eu também queria, disse Nojiko. Bem, então, Luffy disse sorrindo Gomu Gomu no Jet Pistol. Luffy gritou, socando a sanguessuga. Que a Islândia ainda é assustadora, disse Usopp. Olha isso. Reiju disse apontando o dedo para uma entrada. Existem 4 entradas, disse Yamato, olhando para a grande porta. Podemos escolher para onde ir, disse Usopp. Então esse deus quer brincar com a gente. Nojiko disse com raiva. Então qual escolhemos? O teste do ferro, o teste do pântano, o teste da corda ou o teste da bola? Luffy disse sorrindo. 4 testes, qual vamos fazer primeiro? Perguntou Nojiko. O teste da bola é divertido, então acho que vamos tentar de novo. Luffy pensou. Poderíamos tentar os outros testes, mas temos que nos apressar e já conhecemos o teste da bola, então vamos enfrentá-lo novamente. Sanji pensou. Prefiro aquele que tem bola, tenho medo de enfrentar os outros padres e o gordo é mais transitável. Sim, iremos para aquele com a bola. Usopp pensou. Enquanto isso Konami e os meninos estavam vasculhando a selva. Onde está aquele maldito Enel? Zoro perguntou com raiva. Lembre-se que ele pode ver a maioria dos nossos movimentos, lembrou Nami. O que a Nami-san diz é verdade, Mariane disse desenhando algo. O que dizem é verdade, mas não me importo, quero lutar com ele, disse Zoro, irritado. Eu também, disse Zenmi.
Bem, não se desespere, temos um longo caminho a percorrer. E lembre-se que Enel será derrotado por Luffy. Zoro, Nami disse séria. Sim, eu sei, rainha bruxa, Zoro disse irritado. Você me paga mais tarde. Nami disse com raiva. Mas como atravessamos esse mar? Vivi perguntou. Talvez pulando ou talvez, disse Mariane. Nesse momento, Nami escorregou e quase caiu no mar, mas se afastou graças aos seus reflexos. Isso foi por pouco, Nami disse sorrindo. Mas quando Nami disse isso, outro peixe gigante apareceu atrás deles, mas Nami percebeu e chutou o peixe para longe dessa coisa, deixando-o inconsciente. Sim, existem muitas dessas coisas, disse Nami com raiva. Bem, não há opção, teremos que continuar nesse caminho, disse Rob. Bem, sim, acho que não há outra opção, disse Nami. Bem, acho que será divertido, não importa os perigos que nos aguardam, disse Mariane. Agora que percebi, isso é terra, disse Vivi, tocando o chão. E o que isso tem a ver? Perguntou Zenny. Estamos na ilha no céu, porque esse lugar não é feito de nuvens, disse Vivi. É verdade, porque esse chão é feito de terra. Perguntou Zenny, um tanto surpreso. Já faz um tempo que não vimos terra, estivemos tanto tempo em Alabasta e à beira-mar que não vi terra, disse Alvida. Mas por que essa ilha será tão diferente das outras ilhas? Perguntou Zenny. Não sei, mas parece que vir explorar será mais interessante. Vir para esta ilha foi uma boa decisão, Vivi disse. Sim, será divertido passear por esta ilha, disse Mariane. Porém, numa sala 4 pessoas se reuniram. Eles são criminosos de nível 2, não sabe que quem manda aqui é o deus Enel. Eles escolherão seu caminho e nós esperaremos por eles. Eles não sabem o que os espera, viver na ignorância é pecado. O caminho da tranquilidade não leva ao céu, você só pode escolher um, disseram os 4 juntos. Com Luffy,